Então vamos lá, ainda no tema aposentadoria, claro, né, o artigo ainda será o 40, mas o parágrafo 2º diz assim: os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, quando elas forem concedidas, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor. O servidor, uma vez aposentado, não pode ganhar mais do que ele ganhava na atividade, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou serviu de referência para a concessão de pensão. Então, o servidor nem o pensionista vão ganhar mais, enquanto aposentado, não podem ganhar mais do que ganhavam na ativa. Isso é até justo, né? Até lógico. Para cálculo dos proventos de aposentadoria por ocasião de uma concessão, serão considerados a remuneração utilizada como base para as contribuições do servidor ao regime de previdência de que trata este artigo e o 201. O 201 fala da previdência. A gente vai chegar lá no futuro próximo. Mas o que ele diz basicamente é, aquele salário base, o servidor público está contribuindo com base na sua remuneração específica, vai servir, essa remuneração específica é um percentual que a gente vai ver lá no 201, um percentual que é usado de contribuição. Ele contribui de acordo com a sua remuneração. Quanto mais alta a remuneração, mais alta a contribuição, o valor numérico da remuneração. Por que, Nelson? Porque esse valor vai servir de base de cálculo para calcular a aposentadoria. Quanto mais você contribui, maior será a sua aposentadoria. Também óbvio, né? O parágrafo 7º, veja que eu saí do 3º e fui para o 7º para mostrar isso para vocês. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício no parágrafo 3º, parágrafo anterior, serão devidamente atualizados na forma da lei. Claro, né? Já pensou, você começou a contribuir há 35 anos atrás, agora vai se aposentar. O valor de 35 anos tem que ser atualizado, senão seria uma grande sacanagem com o servidor público. Vamos lá, parágrafo, volto para o 4º. Olha aqui, preste atenção nesse, esse aqui cai um bocado. Esse aqui cai um bocado. Ele diz assim: é vedada a adoção de requisitos e de critérios. Adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata esse artigo. Opa, então o regime e os critérios de aposentadoria tem que ser igual para todos. Todos. A base de cálculo vai ser igual para todos, as regrinhas vai ser igual para todos. Mas ele diz aqui, ó, ressalvados nos termos definidos em lei complementar, os casos de, aí ele fala, portadores de deficiência vão ter uma aposentadoria diferente, um tempo de contribuição menor, de acordo com a lei complementar. Os que exercem atividade de risco têm aposentadoria mais rápida. O caso de Renata aqui, ó, cujas atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde e a integridade física. Lembra? Radioatividade. A atividade dá a ela requisitos previdenciários diferentes. Ela tem direito a 2 férias por ano, a cada 6 meses. Tem direito a fazer exames médicos a cada 6 meses. E uma aposentadoria mais rápida. Nelson, você vai falar dessa lei complementar? Não. Não, porque isso nem é sequer direito administrativo, isso é direito previdenciário. Certo? O que a gente vai fazer é chamar aqui, tem uma aula, uma masterclass, o professor de previdenciário para falar de aposentadoria especial também. Ok, meus amores? Tá bom? Que mais? Vamos lá. Parágrafo 6º e 7º dizem: ressalvadas as aposentadorias decorrentes de cargos acumuláveis. Aula passada. A regra é que eu só posso ter um cargo público. Mas é possível ter 2 cargos de professor, 2 cargos na área de saúde, um técnico ou científico mais um de professor, ou um cargo efetivo mais um de vereador. Eu posso acumular. Lembra do vereador? Artigo 38, inciso 3. Enfim, ele está dizendo aqui, ó, ressalvadas as aposentadorias de cargos acumuláveis, salvo esses casos, salvo essas exceções, levando em consideração que eu só posso ter um cargo público, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria, por conta do regime da Previdência previsto neste artigo. Então, se eu contribuo com um cargo, eu só vou ter uma aposentadoria. Se eu contribuo com 2 cargos porque eu acumulo licitamente, eu posso ter 2 aposentadorias. Daqui a pouco eu vou ver que eu posso ter uma aposentadoria complementar. Mas não é uma segunda aposentadoria. Como o nome já sugere, né? Ela é complementar. Certo? E o parágrafo 7º diz: lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual. Pensão por morte, o servidor morreu.
pobre coitado morreu. Então a lei vai dispor, né? Mas ele fala aqui, ó, no seu inciso 1 e daqui a pouco no inciso 2, ele indica isso aqui, ó. Será igual, essa pensão será igual ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral da Previdência, que trata o 201, acrescido de 70% da parcela excedente a este limite, caso aposentado a data do óbito. Então, o que ele faz aqui? Na prática, eu vou explicar de uma outra forma. Na prática, a pensão vai ter um valor reduzido. Se fulano ganhava 10 mil reais, a sua viúva vai ganhar 7 mil. 7 mil. Como assim, Nelson? Eu estou generalizando aqui, mas o que acontece é o seguinte. O 201 vai falar do regime geral. Qual é a grande diferença do regime geral para o regime próprio? É que no regime geral, meus amores, no regime geral, o teto da aposentadoria é menor. O regime próprio, o teto é muitas vezes maior, passa dos 10 mil reais. Aí aqui o que ele está dizendo é o seguinte, olha, todas as vezes que fulano morreu, um servidor morreu, a sua viúva, ou seu viúvo, né, no caso, ela pode ganhar até, vai haver um desconto na totalidade até o limite máximo estabelecido pelo regime geral. Vai pagar até o limite máximo do regime geral. Depois, tudo que passar desse limite máximo do regime geral, vai haver um decréscimo, vai haver um acréscimo de 70% da parcela excedente. Eu prefiro dizer assim, ó, se o servidor público ganha 10 mil e o regime máximo, o regime geral máximo é de 5 mil, essa diferença aí vai ter um acréscimo de apenas 70%. Então, ao invés de ele ganhar 10 mil, ele vai ganhar os 5 do limite geral, e os outros 5, né, os que ultrapassam o limite geral, totalizando os 10, vai ter um acréscimo de apenas 70%. 70% dos 5, 70% dos 5 dá o quê? Dá 2,5, né? 2,5, dá 2, não, metade, dá 2. Dá 2, então 2 mais 5, 7. Eu prefiro dizer assim, ó, o viúvo ou a viúva, ou o menor de idade, pensionista, beneficiário, vai ganhar 70% daquela remuneração que o servidor fazia jus antes da sua morte. Muito mais simples. Muito mais simples. Certo? Quer dizer que a viúva não vai ficar nunca com integralmente 100%? Não. Não. Mas vamos lá. O valor da totalidade da remuneração. Inciso 2. Do servidor de cargo efetivo, em que se deu o falecimento até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral da Previdência Social, acrescido de 70%, o que é excedente, no caso, na data do óbito. Enfim, ele fala aqui de datas diferentes, tá? Mas o cálculo, como eu gosto de dizer, é 70% do que o servidor recebia na ativa. Simples assim. Certo? Parágrafo 9º diz assim, eu já falei do 8º, né? O 9º fala: o tempo de contribuição federal, estadual e municipal será contado para efeito de aposentadoria. E o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade. Então, tudo que você contribui hoje para o governo como servidor municipal, quando você passar no cargo federal, o que você contribui é levado em consideração. Nelson, eu contribuo para o estadual. Quando eu passar para o municipal ou federal, leve em consideração, cada centavo que você contribuiu será levado em consideração. E eu vou dizer o que não está aqui, tá? Eu vou além. Cada centavo que você tem contribuído para o regime próprio, União, Estado, Distrito Federal, Município, ou para o regime geral, como seletista, cada centavo que você pagar para a Previdência Social será levado em consideração para fins de aposentadoria. Certo? Só que ele faz uma distinção aqui, ó. Tempo de contribuição é para aposentadoria. Tempo de serviço é para disponibilidade. Anota isso. Bota aí. Tempo de contribuição. Aposentadoria é igual a tempo de contribuição. Disponibilidade é igual a tempo de serviço. Como assim, Nelson? Hoje em dia é praticamente a mesma coisa. Hoje em dia está tudo equiparado. Mas antigamente era muito comum fulano ter a carteira assinada, especialmente na área privada, seletista. Tinha a carteira assinada, mas não contribuía com nada. Então ele tinha tempo de serviço, mas não tinha tempo de contribuição. Ou ele era empresário, a empresa dele não dava lucro, ele não retirava dinheiro, e se retirava não contribuía para a Previdência. Ele tinha tempo de serviço, mas não tinha tempo de contribuição.
Tempo de serviço hoje só é usado para efeito de disponibilidade. Fulano vai ficar em disponibilidade. Fulano, eu vou falar disso lá no finalzinho da aula de hoje. Ah, ele já tem tempo de serviço? Tem. Tem pelo menos 3 anos de serviço? Tem. Ele pode ficar em disponibilidade? Pode. Tem tempo de contribuição? Opa, na prática hoje em dia é tudo a mesma coisa. Equivale. Não é que seja a mesma coisa, se equipara. Mas, na prática. Mas na teoria, tem tempo de contribuição? Não. Então ele não conta para fins de aposentadoria. Certo? Que mais? O 10. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. Antigamente era muito comum o servidor público, por exemplo, que não gozasse a sua licença premium de 6 meses. A licença premium não existe mais para o Serviço Público Federal, mas ainda existe para alguns estados, ainda existe para alguns municípios. E aí a lei dizia assim antigamente, inclusive o federal dizia assim, se o servidor não gozar da licença premium de 6 meses, não ficar em casa ganhando por 6 meses, esses 6 meses de contribuição serão contados em dobro. Essa contagem ficta não existe mais. Militares, a contribuição do militar será contada em dobro. Não existe mais. Militar, não importa. Nenhuma contribuição será computada em dobro. Tempo ficto, como ele chama. Certo? Parágrafo 11. Lembra do 37.1? Desculpe. Lembra do 37.11? Ó, o tetão de novo aqui, ó. Vê como esse tetão cai. Aplica-se o limite fixado no artigo 37.11, ou seja, o tetão, a soma dos proventos de inatividade, inclusive quando decorrente de acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas à contribuição para o regime geral de previdência social e ao montante resultante da adição dos proventos e inatividade com remuneração e ao montante resultante da adição de proventos de inatividade com remuneração de cargo acumulável. Opa, inatividade, estou aposentado e acumulando a remuneração de cargo acumulável. Na forma desta Constituição, cargo em comissão declarado livre nomeação e exoneração e de cargo efetivo. Opa, acho que foi Heitor que falou, Nelson, isso aí mudou. Eu disse, Heitor, segura a tua bola aí que eu vou falar disso no futuro. Falar disso, na verdade, nem é na aula de hoje, é na próxima não, na outra aula. Daqui a 2 aulas, quando estiver falando do Poder Judiciário. Mas olha o que diz esse inciso, esse parágrafo 11. Ele diz, olha, aplica-se o limite do tetão, 37.11, a soma total dos proventos de inatividade, inclusive quando for decorrente de acúmulo de cargos. Perceba que se eu tiver 2 cargos públicos, contribuir para os 2, me aposento com os 2? Sim. O parágrafo 11 está dizendo que a soma desses 2 cargos, na ativa ou na aposentadoria, nesse caso ele fala da aposentadoria, tem que respeitar o tetão. Mas, na metade de 2017, o Supremo, aí eu falei isso ontem, né, eu acabei antecipando isso ontem, o Supremo decidiu que esse teto, senhoras e senhores, não pode ser aplicado se o servidor trabalhou dobrado, se ele contribuiu dobrado, se ele acumulou licitamente e contribuiu dobrado, ele tem direito à aposentadoria dobrada, ainda que a soma dessas aposentadorias ultrapasse o tetão. Nenhuma delas individualmente pode passar do tetão, mas se eu trabalhei licitamente em 2 cargos, ou eu trabalhei em um só, mas meu cônjuge que já morreu trabalhou noutro e ela deixou uma pensão para mim. A soma desses 2 poderá sim ultrapassar o tetão. Certo? Ok. Cadê? Tá bom. Bom, basicamente é isso. Vamos lá. Deixa eu ver. Vamos avançando aqui. Pronto. Previdência. Bom, eu já falei para vocês, deixa eu sair daqui. Eu já falei para vocês que Previdência pode se dividir em 2 regimes. O regime próprio da Previdência Social e o regime geral da Previdência Social. Não foi o que eu disse? Regime próprio, só para servidores estatutários. Regime geral, o resto, seletistas, inclusive comissionados.
Tá bom? O que eu não falei para vocês ainda, parágrafo 13, olha para cá. Opa, parágrafo 13. Deixa eu só, dei o zoom aqui errado. Parágrafo 13 diz, opa, peraí. Ao servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão, declarada da lei de livre nomeação e livre exoneração, bem como outro cargo temporário ou emprego público, aplicar-se ao regime geral da Previdência Social. Claro, né? Quem é que vai se sujeitar ao regime próprio? Só os efetivos. Se fulano é um comissionado, ele vai para o regime geral. Certo? Agora sim, parágrafo 14 diz que as entidades políticas, faltou um S aí em políticas, ó, as entidades políticas podem instituir regimes de previdência complementar para os seus servidores. Então, além do servidor público ter o regime geral da Previdência Social, o regime próprio da Previdência Social, ele ainda pode ter uma previdência complementar. Certo? Não são dois regimes próprios, pelo amor de Deus. Não são dois. Mas ele pode ter o próprio e mais um complementar. Esse regime complementar, anota isso, é de iniciativa exclusiva, privativa, só e somente só do chefe do executivo, do presidente, no caso da União, do governador, do prefeito, no caso do Estado, do Distrito Federal e do município. Certo? Que mais? Vamos avançar. Parágrafo 16 diz assim, somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos parágrafos 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime da Previdência Complementar. Opa, então o servidor público, além do regime próprio da Previdência, ele também tem direito ao regime complementar. Mas ele só vai fazer jus, ele só entra nesse regime, ele só vai levar a mordida do regime complementar se houver, segundo esse parágrafo, previsão expressa. Certo? Tem que haver a previsão expressa do servidor público. E por fim, senhoras e senhores, os últimos parágrafos dizem, parágrafo 8º diz assim, indicará contribuição sobre os proventos de aposentadoria e pensões concedidas pelo regime de que trata esse artigo, que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral da Previdência Social, de que trata o 202, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. Opa, eu vou pegar esse aqui e explicar tudo juntinho aqui, ó. Olha esse aqui. Olha o que diz. O artigo 21 diz, a contribuição prevista, parágrafo 21 diz, a contribuição prevista no parágrafo 18, esse aqui, certo? Essa contribuição incidirá a contribuição sobre as aposentadorias e as pensões concedidas para os beneficiários dos servidores públicos. Ele vai dizer assim, vamos lá, eu me desconcentrei um pouco, deixa eu prestar atenção mais aqui, perdoe-me. Servidor público morreu, deixou uma pensionista. Ou o servidor público se aposentou. O que ele está dizendo é que a aposentadoria e a pensão vai sofrer uma mordida da Previdência. Servidores aposentados e pensionistas contribuem para a Previdência. Só que aí vem o parágrafo seguinte, o 21, ele diz assim, a contribuição prevista no 18, essa contribuição que o pensionista e aposentados pagam, deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral da Previdência Social, de que trata o artigo 201, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante. Então, resumo da ópera. Regra geral, aposentados e pensionistas têm que pagar contribuição. Nem sempre foi assim, mas eles pagam. Pagam, Nelson, sobre, sei lá, ele ganha 10 mil reais. O teto da Previdência do regime geral é de 5 mil reais. Eu estou dando números redondos só para ficar fácil, tá? Então, ele tem que pagar 10 mil reais, um percentual sobre os 10 mil reais? Não. Só aquilo que superar, ó, o limite máximo, só aquilo que superar 5 mil reais, só a diferença que ultrapassar o limite máximo do regime geral, com um percentual igual ao estabelecido
dos servidores efetivos. Mas se fulano for deficiente físico, ele vai contribuir? Vai, mas o percentual dobra. Ele só vai contribuir, senhoras e senhores, só vai contribuir quando o valor superar o dobro do limite máximo estabelecido pelo regime geral. Nelson, não entendi não. Vamos dar números aqui, tá? Vamos dar números. Imagina que eu vou sempre arredondar aqui, só para uma questão didática. O regime geral está dizendo que o limite máximo da aposentadoria é de R$5.000. E é por aí mesmo, tá? Estou arredondando. R$5.000. Aí você ganha 15 mil e se aposentou. Você ganha 20 mil, você é bonzinho e se aposentou. Certo? Ok? Tá, beleza. Aí você se aposentou. Pelo regime próprio, você se aposentou como servidor, você se aposenta pelo regime próprio. Só que agora, aposentados e pensionistas pagam também. Pagam também. Veja aqui, se você estivesse se aposentando pelo regime geral, sua remuneração cairia para 5 mil. O teto do regime geral é 5 mil. Estou arredondando, pelo amor de Deus. Mas, e no serviço público, Nelson? Opa, 20 mil. Mas eu vou ganhar os 20 mil, Nelson? Mais ou menos. Porque essa diferença, o que passou dos 5, 15 mil de diferença, você vai levar a mordida da Previdência para a contribuição como aposentado ou pensionista. Certo? Ok? Dúvidas? Só que se você for deficiente físico, você só vai pagar em cima, não do que ultrapassar o limite máximo, mas sim do que ultrapassar o dobro do limite máximo. O limite máximo é 5, você se apostou com 20, você só vai levar a mordida naquele que ultrapassar o dobro de 5. Aquele que ultrapassar, R$10.000. Se ultrapassou R$10.000, bom, acima de 10 mil, você vai, aposentado ou pensionista, levar a mordida do governo. Certo? Acho que agora ficou claro, não ficou? É chatinho isso mesmo, mas vamos lá. O 19 diz assim, o servidor de que trata este artigo? O servidor de que trata este artigo, que tenha completado suas exigências para a aposentadoria voluntária, estabelecida no parágrafo 1º, inciso 3A, aposentadoria voluntária, e opte por permanecer na atividade, fará jus ao abono permanência, equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária para completar as exigências da aposentadoria compulsória contidas no parágrafo, até completar os requisitos da compulsória. Entendi nada, Nelson? É fácil. Vamos lá. Respira. Respira. Lembra dos números hipotéticos? Você ganha 20 mil, se aposentou. O limite do regime geral, 5. Você vai pagar, vai sofrer uma mordida da Previdência só daquilo que ultrapassar o limite máximo do regime geral. A base de cálculo para o governo morder tua aposentadoria vai ser o quê? Vai ser de R$15.000 e não de R$20.000. Se você for deficiente, vai ser de R$10.000, acima de R$10.000 e não acima de R$5.000, o dobro. O que ele está dizendo? Está dizendo o seguinte, você já pode se aposentar, vai se aposentar com 20 mil conto, menos a mordida, só que você pode, querendo, não se aposentar. Você já tem requisitos para aposentadoria voluntária. Integral entre aspas, você vai contribuir. Vai se aposentar, tem direito? Tem direito. Massa, ótimo, maravilha, só que aí você não se aposenta. Você gosta do que faz. Ou você é muito mal casado, você ficar aposentado, tem que ficar com o cônjuge o dia todo. Então você continua trabalhando. Já completou os requisitos da aposentadoria voluntária integral, mas continua trabalhando. Você vai fazer jus a um abono permanência. Esse abono permanência equivale à mordida que o governo deveria dar no teu contra-cheque como aposentado. Imagine, daqueles 20 mil, os 15 mil vai sofrer a mordida. Não é isso? A diferença, aquele que passar o teto do regime geral. Tá, beleza, ótimo. Vai sofrer uma mordida, Nelson? Vai. Mas aí você ficando no trabalho, se você trabalhar mais, essa mordida, vou chutar aqui, tá? Vou chutar, essa mordida é de R$3.000. R$3.000. Você vai ganhar um abono permanência de R$3.000. Não, Nelson, a mordida, a contribuição do servidor aqui, do aposentado, deveria ser de R$5.000. O abono permanente será de R$5.000. Não, Nelson, é de R$300. O abono permanente será de R$300. Será equivalente ao valor da contribuição previdenciária que você pagaria se aposentasse. Então, resumo da ópera, senhoras e senhores. Resumo da ópera. Quando você se aposenta integralmente, você cumpriu lá os 10 anos no regime próprio,
você tem 5 no cargo que se dará aposentadoria, 60 de idade, 35 de contribuição, ou 55 de idade, 30 de contribuição. Lembrando que, professor, eu diminuo esses números, só esses, e não os gerais. Mas se eu continuar trabalhando, eu tenho os requisitos, mas continuei trabalhando, eu vou ganhar um abono permanência. E o abono permanência será no valor da mordida que o governo deveria dar no meu contra-cheque. No valor da contribuição previdenciária. E vou ficar assim, posso ficar assim até os 70 ou 75 anos, até a aposentadoria compulsória. Certo? Difícil isso? A aposentadoria não é o assunto mais querido, mas também não é difícil, não. Convenhamos. E para terminarmos, o 20, fica vedada, fica proibida a existência de mais de um regime próprio. Já falei isso para vocês, né? Na previsão, eu posso ter o regime próprio e o complementar, mas 2 regimes próprios não posso. Para os servidores titulares de cargo efetivo. E mais de uma unidade gestora do respectivo regime de cada entidade estatal. Então, o Estado pode ter uma unidade gestora? Pode. Só que só pode ter uma unidade gestora. Nossa, perdoe-me. O município pode ter sua própria unidade gestora, a União sua própria unidade gestora. Mas eu não posso ter na mesma entidade política 2 ou mais unidades gestoras. E eu não posso ter 2 ou mais regimes próprios. O que eu posso ter é o próprio e o complementar. Certo? Deixa eu mudar a tela aqui.